E vamos sobrevivendo a mais um Liga da Política. É, sim. Ainda bem que hoje é um papo tranquilo, um É. papo agradável. Com certeza. Com certeza. E eu quero ouvir muito essa pessoa, que eu tô aqui insistindo pra ela, Sou fã. eu tô aqui assim só insistindo Venha, pra ela, venha, venha que adoro você ela. precisa contar essa história pra todo mundo ouvir. É uma história bonita. E eu tô aqui com Thalita Oliveira, deputada estadual, agora suplente de deputada federal, e uma grande mãe, mulher, família, conservadora, patriota. Uau! Né? Seu E eu currículo queria- é, meu currículo é. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Thalita. Que o Liga da Política, a gente tá aqui para ouvir você, para você poder contar para todo mundo que está nos assistindo. E eu queria ouvir um pouquinho de você, dessa sua história, essa sua história bonita, que se eu contar vai ficar chato. É melhor que Ai, você gente. conte. Gente, muito feliz, né, de poder estar aqui, Liga da Política. Voltando, né, acho que é o primeiro podcast que eu participo, estar com vocês. Pessoas que eu admiro muito como mulher guerreira, cada um de vocês aqui. E eu contar, né, um pouquinho da minha história e o currículo grande, como vocês falaram. Acho que essas pautas tão importantes que a gente está vivendo hoje, né, nesse momento que antes de vir para cá eu estava escutando uma frase, né, desistir do Brasil não é uma opção. E eu acho que a minha história, de quem me acompanha sabe que desistir da Bahia também não é uma opção, mesmo de tudo que a gente está vivendo. E eu me sinto assim, muito honrada, muito feliz por Deus por ter tido essa oportunidade, né, de ser deputada estadual e deixando, né, ali na Assembleia Legislativa uma marca tão importante, principalmente para nós mulheres, onde nós estamos ocupando esses espaços. Né? Eu falo que o meu maior currículo é mãe e esposa, como mãe de Davi, onde a gente estava discutindo essas pautas importantes de legislar. Então, a Thalita, ela veio disso, né? Nós vimos dessa mudança, de que muitos baianos queriam essa transformação, e é onde nós estamos sim conseguindo. Muita gente fala que não tá sim, a passos muito importantes, pequenos, né? Podem ser, mas estamos caminhando. Sim. Estamos caminhando, e essa decisão aí agora para deputada federal, que é a minha vontade, quem me conhece sabe, de trazer recursos para o nosso estado, né, numa pauta que não foi tão fácil você lidar com o governo, né, que você trabalhava numa oposição dentro da Assembleia Legislativa e é uma situação, né, claro, bem maior, então você ficava ali lutando. Então a Thalita, ela, né, falar um pouco da minha história para quem não conhece, como eu já contei, eu fiz uma das campanhas mais em contas, né, da história da Bahia. Vim dessa mudança mesmo, dessa transformação, de acreditar que está em nós. Né? Todo mundo, a gente fala assim, não gosto de política. Eu acho que a política, ela é muito relativo quando a gente fala. Nós somos seres políticos. E eu vim disso, né? Da minha casa, sempre digo isso. Meu pai, às vezes, assistindo televisão, ele era o primeiro a ficar... Aquilo ali me ficava reclamando e falava. Eu falava, mas a gente não pode fazer algo. E parece que o político é uma coisa que não é acessível, né? A gente tem essa ideia. Então, Sim. por que não nós não começarmos a sermos autorresponsáveis e a gente pegar essa responsabilidade para nós ali? Cada um fazendo, pode sim. Você pode se fazer. Alguém começou, alguém teve esse espaço. Então, o presidente Bolsonaro, quando eu já acompanhava, e sempre lá em casa de um movimento conservador, né? Então a gente já, quem acompanha no YouTube, o presidente já há um tempo, as ideias. E aí foi quando me veio, né, como empresária e empreendedora, eu empreendo há muito tempo na área digital, e eu começava a me questionar por que o nosso estado ele não era tão empreendedor. Quando a gente falava da Bahia, né, todo mundo tem aquela ideia do que o baiano falava, gente, numa rede, numa água de coco, né? Que eu falo que é aquela herança da Ó, o meu rei, que eu nunca vi ninguém falando. ninguém falando. Cadê essa pessoa? E já da Tropicália, que a gente levou aquela herança, que eu falo, não, a gente trabalha muito, né? O baiano tem o que a gente não tem ainda, essa mentalidade. Eu vi, inclusive, agora que eu estive em São Paulo, e aí eles têm muita, baiano, aquela coisa, vocês são muito... Eu digo, não, gente, a gente sabe trabalhar e a gente sabe descansar. A gente não vive a trabalhar, né? A gente trabalha para ter uma vida confortável.
né? Claro, e faz o sentido. sulista não, o sulista ele trabalha de domingo a domingo, é como se fosse um japonês que E a quase gente- não tem férias, né? E eu digo sempre, né? Eu acredito na alegria que nós temos, uma energia incrível, essa recepção, né? Onde o nosso estado ele recebe o útero dessa nação. Então é do baiano, mas o baiano ele é trabalhador, o baiano Demais. ele é incrível, sabe? Então assim toda a minha família, né? Eu nasci em Brasília, para quem não sabe da história, mas por meus avós saíram da Bahia pela falta de oportunidade do sertão e foram para construir Brasília. Qual é a Então, cidade dos seus avós? Rui Barbosa, Olha. meu avô de Rui Barbosa e meus avós partes de mãe de Jacobina. E ali, né, numa tentativa, então, de uma vida, né, numa situação, minha avó com 19 filhos, né, gente, 19. Pouquinho. Adotou com 20 filhos. Pra Nossa. fechar, né? É, Pra e meu fechar o avô, zero. um guerreiro. E assim Brasília foi povoada. É, E assim povoaram Brasília. e assim, E assim se povoou Brasília. Imagina levar todas essas crianças na metade, vamos botar aí Pra no- pro Pro centro do Brasil para poder. Então foi tentativa, criar. meu avô ali, né, pedreiro, soube da oportunidade, muita dificuldade aqui. E meu avô deficiente físico, uma história muito bonita. Meu avô, né, hoje falecido, paralisia infantil. E foi para construção de Brasília, não tinha muitas oportunidades. Menino, seu avô paralisia infantil, Naquela 19 filhos. Imagina se não tivesse. E, na- Um guerreiro, é. e naquela época, Naquela Brasília. época, sem- Remete a vovó também. É. A situação é só dele. Ninguém faz sozinho, não. Não, sei. esse é de mãe, por parte de mãe. Esse daí parte de Ah. mãe e parte o outro, meu avô ainda teve 19, né? Parte de pai. Ah. 19 é o número que te acompanha. De 20 19 lá, exame, cara. E aí foi, né? Foi uma história que eu cresci, né? Nasci em Brasília com meu irmão e meu pai já visitava morava, a gente foi morar em São Paulo. Foi para Ilhéus e falou, muito pequenininha, falou assim, aqui é o lugar para criar os filhos. Largou tudo. E Nós foi voltamos para Ilhéus. pra cá, Pra Bahia. né? Voltamos para a origem, para Pras Bahia raízes, e né? para raízes, para as raízes. E assim, eu cresci com esse espírito empreendedor, né? Meu avô é comerciante, né? Tinha uma mercearia, montou uma mercearia em Brasília. Então, era tudo na minha vida sempre foi, né? Através das vendas e do empreendedorismo. Então, empreendedorismo nada mais é do que transformar conhecimento em ação. Então, eu cresci não tendo desculpas, né? Vendo um deficiente físico que acordava às 5 da manhã, que dirigia com cabo de vassoura, um Fusca, quando meu avô, né, situação. Então, qual era a desculpa que eu tinha? Então, eu vim de uma família de guerreiros, de uma família que nunca me fez assim, né? Não foi as condições que iam determinar onde eu queria chegar. Então, foi toda uma história. E aí eu decidi, né, quando veio muitos me perguntam, mas como é que veio você... Tem parentes políticos e veio realmente dessa transformação, né? Me incomodava muito, eu comecei a empreender com 15 anos na área digital e eu fiz uma rede muito grande de mulheres, para quem não conhece a FEME, a Força da Mulher Empreendedora, em que uma mentoreava a outra, né? E através disso, que a gente tinha um lema, sucesso bom, sucesso compartilhado, a gente tende a guardar, né? E aquilo, mas o maior sucesso está quando a gente transforma a vida de outra pessoa e automaticamente isso é como se disse, é uma onda muito positiva. Uma vai contagiando a outra, não deixa. Sem dúvida, é o que a gente Rede chama hoje, mesmo, veio das faz a mentorias, rede, né? é. Daí da época do Orkut. E isso é lá atrás, não é essa lá mentoria que tem hoje, que agora qualquer não. pessoa lê um livro e diz, eu sou mentora desse livro aqui e vai, né? Antes fazia da época no Orkut, na comunidade do Orkut ainda, a gente pegou 15 mil mulheres, né? E quando uma começava a ter sucesso, ela tinha que mentorear a outra, né? Então essa era a transformação. Você tinha a obrigação de manter a rede. Isso, Viva. um ajudando, né? E a gente tinha de todas as classes sociais, de doméstica a Bacana. médica, todo mundo queria ter, Que empreender, legal. ter seu negócio, então eu vim disso. E colocou todas num par de igualdade, né? Sim, porque eu acredito muito nisso, né? Porque o conhecimento tá pra gente essa transformação. Então, você faz a diferença, porque quando você deixa um legado, quando você tá aí para fazer essa mudança, as pessoas que querem fazer mudança, elas deixam legado. E quem quer deixar legado, ela vai contribuir, ela vai gerar valor, não preço na vida das pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Você tem preço ou valor?
Então, as pessoas de valor, elas não colocam preço naquilo que tem valor, né? Então, o conhecimento, a transformação, e você ver o seu irmão, você olhar, tem valor. Então, quando a gente começa a entender qual é o seu propósito, né? Que eu sempre falo, chamado, legado e propósito são coisas que parecem ser, mas diferentes. E a gente começa a entender, aí que vem o propósito. O propósito disso. Então, foi uma rede muito bacana, eu aprendi demais, né? Uma ajudava a outra, e um lema até que eu levo hoje, que serve, né? Que a coragem é meu maior investimento. E às vezes a gente coloca, né, nas nossas condições, eu não faço isso porque eu não tenho isso. Será mesmo que é realmente aquilo? Porque quando você quer e você realmente toma uma decisão, não tenha dúvida que as pessoas corretas, você pede a Deus, elas vão aparecer e automaticamente as coisas acontecem. Então, essa rede foi uma rede que me ajudou muito e contribuiu para a Thalita que eu sou hoje, né? Da Thalita que eu sou, para mim, quando eu legislava dentro, e eu continuo, né? Que eu digo sempre, quando é de deputada, a gente não... É o título que a gente carrega. E foi assim que veio a Thalita para estar na política. E falando de coragem, por que você decidiu ser deputada em 2018? Uau, foi isso. Eu via que não tinha, então quando me questionavam... Sua primeira campanha política foi em 2018? Foi minha primeira campanha, né? Eu tinha recebido já um convite para sair vereadora. Em Ilhéus? Não, aqui. Salvador. Você aí eu já tinha vindo. Já veio de Ilhéus para Salvador. Você já trabalhou na política? Já foi assessora de algum político? Nunca foi. Isso aí que eu vou falar bem rapidinho. Não, eu pode ficar à vontade. Fica tranquilo. Aqui não é resumido, não. Pode contar. Tempo de tem. E assim, eu vim de Ilhéus para cá, né, para estudar. E eu comecei, sempre tinha essa rede na internet, comecei a trabalhar com essa área digital, né, no mercado, vendia roupa, bolsa, eu tinha uma loja virtual e tinha uma sócia na época com isso. E eu comecei a me incomodar no nosso estado, quando a gente falava da Bahia, a primeira coisa que falava que é baiano, é isso, e aí a qualidade da marca, a gente comprava de São Paulo, comprava do Rio, mas nós não tínhamos marcas incríveis, temos marcas incríveis, não saía essa valorização. E eu comecei a entender a nossa mentalidade, isso me incomodava, a gente precisa, por mais que as pessoas falem assim, eu não gosto de política, você vai encontrar, ela tá na água que você bebe todos quando for os dias, quando for na padaria, tem política, tá tudo ali. Você, hoje, eu digo sempre, sinto muito para quem essa mentalidade que a gente não conseguiu entender, que a política ela tá desde a água que eu bebo a tudo que eu faço. Sim. Então, eu tinha essa noção e eu sempre me questionei, li muito, estudava muito sobre isso, e porque a gente não tinha políticos que levavam essa ideia empreendedora. E quando a gente colocava um projeto, deixava de ser projeto e ia mais para o lado político. E eu comecei a me fazer umas perguntas no estado. E aí eu via meu pai, né, veio disso, reclamava. Eu falei, poxa, mas para você ser deputada, a gente imagina o quê? Campanha, você tem que ser milionário, quantos milhões você tem, né? E até Walter, um dia quando... E aí Walter sempre tinha blogs, né? Ele era mais antenado política, eu sempre era essa área, e ele escrevia, tinha um blog na época, não me lembro o nome, mas era relacionado sempre da direita, ele escrevia e tudo. E aí foi quando eu fui trabalhar na Universidade Católica, as pessoas sabiam desse projeto e me fizeram um convite. Aí me olharam, aí falaram assim, Thalita, queria te convidar, né, para... A oportunidade falou Walter primeiro, mas depois veio essa de uma mulher. Nós somos poucas mulheres, então na época o MDB queriam lançar PMDB, né, mulheres, né, numa pauta e jovens. E eu fui para conhecer, e esse meu amigo que conhecia meu trabalho da Católica falou assim que ele queria uma mulher que fosse um destaque em Salvador. Então você é muito empreendedora, jovem, e aí eu fui. Mas chegando lá, eu acabei, né, eu via nisso no partido, né, sempre me trataram com muito respeito, com muito carinho. Você chegou a filiar? Cheguei a me filiar, foi a primeira vez que me filiei. E ali eu não via um partido também empreendedor, porque a gente tem essa ideia, o partido ele tem que ter pautas também que ele escute, né? Não é aquela pauta que a gente olha do negro, da mulher
E aquela mesma coisa que a gente junta... Mais do mesmo. Isso, a gente junta aquele grupo, mas a gente pergunta qual é a solução. E aí? Como é que a gente vai avançar? Quais pautas a gente avança? O que a gente vai fazer para essa transformação? Então, eu dei uma sugestão, mas eu acredito muito na vida, não me identifiquei. E eles queriam, né, sair vereadora. Eu falei para o partido que iria sair, mas não foi uma campanha, né? Mas foi através dessa campanha que eu estava com o Walter. Então, você saiu em 2018. 2016. Você saiu vereadora pelo MDB em Salvador. Isso, cheguei a sair, né? Mas chegou a fazer campanha pra rua? Não, eu não tinha. Decidi quando você vai se filiar, né? Filiar não, quando você vai... registrar a campanha. Registrar a campanha. Candidatura. Ali me deu um pouco no meu coração, eu falei assim, não, eu vou... Né? E eu vou, logo que o convite veio, eu acredito muito que os convites, eles trazem algo, né? De preparo. Falei assim, meu Deus, se eu receber esse convite... vem algo do Senhor, então tá te preparando para alguma coisa. Nome. Só que com 40 dias eu não tinha santinha, eu não tinha nada, eu não entendia que as gráficas... Mas tinha vontade de fazer. Muita, e aí eu falou assim, sai, ajude o partido, e eu saí. Mas não tinha nem como confeccionar, então, sim. Tão rápido. E aí eu eu saí, queria entender. E ali já veio aquela vontade, né, de começar a fazer essa mudança. Foi uma campanha 45 dias. Visitei com o Walter, aí por causa de uma pessoa que trabalhava no condomínio da minha mãe. Falei assim, dona Thalita, a senhora vai sair? Eu falei, não, eu não sei ainda. Eu não tinha, né? Quero colocar meu nome assim. Não, é porque eu não tinha, né, um material, né, uma campanha digna. É dureza. Fala, pelo menos vamos... Pra deixar um santinho, né? Eu digo um santinho, não uma bencinha. Não fez nada, nem uma Xerox fez. Nem uma Xerox. Você acompanhou minha campanha aqui também assim, Sim, desse jeito. Ela teve aqui em Laura. Mas tudo era muito novo e eu não tinha material, né? Não sabia, mas a partir do momento eu falei, não, eu vou entender. Né? E como sou muito ligada a projetos, eu amo projeto de transformação, como eu disse. Eu falei, veio esse convite e falou assim, você quer conhecer algum SOS Brasil em Cajazeiras? Eu falei, eu vou. E de lá eu não saí mais. Durante a campanha? Foram quem me conhece sabe a minha história, foram 45 dias. E quantos votos? Em Cajazeiras. Eu acho que foi 515 votos. Olha, excelente. Ainda teve votos. Foi 515 votos. Há 45 dias. Pra quem não... Tem gente que gasta muito dinheiro pra ter 515 votos. Foi uma experiência. Tem gente que gasta muito dinheiro pra ter 515 votos. E foi uma coisa assim, algo que eu guardo com muito carinho, né? Eu não tinha como escrever. Quem me perguntava, qual é seu número? E você tinha que ficar toda hora um pedaço de papel, escrevia. Aí eu mandei fazer... Tirava uma cópia. Não, mas olha o que eu fiz, olha a ideia. Aí no fim não foi empreendedora, eu peguei um carimbo, mandei fazer um carimbo e quando me perguntavam, eu carimbava. Achei válido a ideia. Válido. Só que não deu uma ideia. O meu carimbo, eu peguei aquele carimbo, que até isso, né, não estava entregando. Aquele carimbo que você tem que pegar a almofadinha. Pra colocar aquela... A esponjinha. Aí joga o líquidozinho e vai. O meu era da almofadinha, não dava certo. Você tinha que... Aí eu tive uma ideia. E o nome era o quê? Thalita Oliveira? Ou Thalita dos Carimbos? Já tá fazendo mexendo dele. Já vou... E aí começou, né, lá, meu sogro, minha sogra... Minha amiga, a Dinda de Davi, hoje, uma pessoa, um ajudando, aí um jovem, né, que na época tinha um Fala Cajazeira, falou assim, me viu rodando e falou, não, vamos junto, eu vou estar com vocês, eu vou apresentar a comunidade, eu achei incrível. Aí você criou sua rede. Aí eu fiz o quê? Eu falei, bom, vou fazer uma carta. Aí mudei, fiz uma carta e carimbava. Então, minha mãe e meu pai à noite... Ficava carimbando as cartas. Thalita dos Carimbos. E Walter, minha mãe e meu pai à noite. Então, o que eu falo é muito lindo, né? Porque era a família. Quando a sua família tá envolvida, tá? O coração era com muito amor. Meu sogro, minha sogra, as cunhadas. Então, à noite era o quê? Dobrando carta e carimbando. E era uma dificuldade com aquele carimbo. Eu falei, gente, que ideia que não colocou para ver se aquele outro. E foi assim, né? Cheguei, eu conheci Aí foi quando realmente mexeu muito comigo, que foi um projeto na Palestina, acho que foi, no Iraque, aqui um bairro de Salvador. Sim.
que eu conheci um jovem, né, e eu não tinha material, e quando eu desci do carro, para dizer que eu não tive material, o partido de última hora me deu, eram 3 perfurados, sei lá, 3 perfurados, não tinha nem como colocar, e não podia nem colar em parede, né, porque não cola, não vidro, cola, não adere. E ele vinha, ele descia do carro e ele falava bem assim, poxa, posso te ajudar em algo? Eu falei, não, eu não tenho material. Ele falou, não, então eu vou te acompanhar. Eu conheci aquela comunidade, e aquilo ali mexeu muito comigo, com o Walter. A realidade daquelas pessoas, né? E um tráfico, muitas crianças. E ali, as pessoas muito queridas me recepcionaram com muito respeito. E uma casa que eu entrei, moravam 10 pessoas. Um cômodo, pequenininho. E o cheiro de fezes era muito grande e mexeu muito comigo, né? Eu saí daquilo ali e falei, meu Deus, eu preciso fazer algo. E aquela situação, e eu olhava, né, aquelas crianças brincando com bola de meia, né, uma bolinha de meia, sem saneamento, tudo ali. Aquilo ali começou a mexer comigo, e eu olhava para Walter e falei, Walter, o que a gente vai fazer? E as pessoas, né, sempre, a comunidade, quando você vai visitar, ela espera algo. Sim. E aquela política bem antiga. Sim. E você, na mudança, muitas vezes não é porque precisam muitos ali, precisam mesmo. E eu saí, e esse jovem olhou para mim no final, muitas mães, ele olhou e falou algo que marcou, que tomou a decisão da Thalita ser a deputada. E não desistir. Ele falou, olha para mim. Meu filho vai nascer, ele devia ter 18 anos, meu filho vai nascer, e eu não quero que ele nasça nessa realidade, eu só preciso de uma oportunidade. Eu olhei aquilo ali, eu entrei no carro, e eu comecei a ter sonhos, e aí passou a campanha, né, eu imaginei... Aí você deixou seu carimbo lá com ele, né? Deixei. Meus carimbos estavam em casa já. E ali foi bem no finalzinho da campanha, né? E quem sabe da política que eu faço realmente de mudança. Quem quiser estar comigo, venha. E as oportunidades, elas acontecem para quem está realmente preparado para elas, né? Então, a gente não faço aquela política, porque tudo de toma lá da cá, né? Aquela antiga que fala, porque se você quer algo novo, você tem que ter uma postura realmente nova. E você tem contato com esse menino hoje em dia? Então, hoje, eu até falei, né, há pouco tempo, que eu não tenho contato, né? Até se ele estiver ouvindo, se eu preciso muito encontrar com ele, perdi o contato. Mas ele foi acredito que foi uma transformação na minha vida, que eu comecei a sonhar com essa palavra oportunidade. Aí eu cheguei lá em casa, a campanha passou, né? Todo mundo falou, não, política realmente, quem faz política vereador de bairro não é fácil, né? A campanha mais difícil. Muito difícil. A campanha mais difícil que tem é de vereador. Demais, vereador. É uma campanha, né, que você tá ali corpo a dureza. corpo. É no front. A campanha mais difícil. De todas elas, federal, a mais difícil é de vereador. Engana, senador você engana, estadual você santinho voa por todo a Bahia, o Brasil. As outras campanhas você pode mandar um emissário falar. A de vereador não. O vereador tem que ir lá e apertar a mão e conversar. Porque o vereador, ele bem aponta, diferente. né? Por isso que o trabalho do vereador, ele é extremamente importante, porque ele é o que vai trazer. A importância do vereador é muito grande. Então, assim, eu peço a Deus, né, e oro porque cada mais pessoas de posicionamento saiam candidatos a vereadores, né, de uma maneira geral. Mas o vereador, ele tem esse papel muito importante. E por isso que é uma campanha dificílima, é uma campanha difícil. E disso veio, né, da vontade. Mas você imagina, você fazer uma campanha para deputado, qual é a primeira coisa que a gente imagina? É uma campanha também extensa. Isso. Nosso estado é um estado grande. E aí veio. Aí eu comecei a ter sonhos, eu não deixo, né, nada pela metade, tenho as coisas, né, de guerreira. Eu falei, não, eu vou procurar um partido e eu vou sair deputada. Você vem de um meio cristão, você é cristã. Muitas vezes eu olho para sua fala, eu vejo uma política, mas vejo uma política cristã, porque tem muita gente que diz, sou cristã, mas durante a construção da fala você não consegue pegar indícios de que estejam ligados à questão, né, religiosa. Durante esse início, que você teve essa motivação, que você teve contato com essas pessoas que tocaram você, teve uma motivação, teve um empenho ou alguma ligação com relação à igreja, uma influência na sua vida política?
Quem me conhece sabe, né? Eu acredito muito nessa transformação do que Deus, né? E eu carrego isso, essa identidade de filha e serva do Senhor. Então, eu sou filha, sou serva, e por enquanto que o pai fala bem assim, foi até tá falando mais cedo com meu esposo, falou assim, ó, se não sobrar ninguém, o senhor falar, pode ser qualquer carro, falar assim, pai, tô aqui, conta comigo. Porque a gente vive uma geração, né, eu não falo de religiosidade, eu falo de intimidade, de aproximação. Da gente saber de quem é, né, de algo muito mais superior daquilo que a gente vê, imagina que é o que dá a religião. Eu sou cristã e levo isso, porque quando você está em oportunidade de estar em espaço de poderes, né, você não deixa, a sua identidade é essa, e essa é a minha identidade. Quem conhece a Thalita Oliveira, ela sabe que essa é a identidade da Thalita na política, né? Thalita deputada, Thalita Independente de qualquer coisa. Thalita esposa, Thalita aqui. Mas primeiramente eu sou filha, né? Então, e eu costumo até dizer, né? Me perguntaram quando eu ganhei, falaram assim, mas você veio de onde? Você tem alguém por isso, você não conhece meu pai? Aí todo mundo, mas você tem alguma coisa, alguma história? Que então a gente imagina, foi meu pai é rei. Então, se a gente entende essa identidade de quem ele é o dono de tudo. Então, eu acredito, sou cristã, acredito muito nessa transformação do que Deus vai fazer no Brasil, na Bahia. É por isso que não é algo, todo mundo pode estar vendo um caos, mas eu acho que para essa geração que está buscando é a mudança em nós. Essa primeira transformação. Não adianta você querer transformar o mundo, mas como é que tá? Você, como é que tá a sua casa? Será que aquilo que você fala é coerente? Que bom que você conseguiu entender na fala, porque a coerência, ela tem que fazer parte. Isso. Senão não tem fundamento. E numa briga porque o rótulo cristão entrou na política. Isso. Cristão. Aí quando fala aí sobre o cristianismo, a pessoa não... de você entender. E eu entendo, né? Então, assim, é uma pauta que eu luto por isso, e essa pauta cristã, né? Dos direitos, né? Pela vida, né? De hoje, de você trazer isso, do que o Senhor estabeleceu, as leis, né, dele. Primeiramente, a questão também da verdade, né, Thalita? Isso, porque perfeito. muitos políticos utilizam dessa pauta, né? Porque virou moda. Você ser de direita, cristão, E você acha que a visão... Quando você vai apertar e conversar, e você acha que você vê que não é essa a realidade. Você acha que a visão espiritual, essa ligação à espiritualidade que você busca, atrapalha no desenvolvimento político ou te ajuda? Porque muitas coisas que você vê como ideal, no plano real, não é visto, não é alcançado. Mas quando você tem uma revelação, quando você busca a Deus, quando Ele te dá a garantia de que, isso aqui vai funcionar, Thalita. No seu íntimo com Deus, quando você ora. Todo mundo tá dizendo, isso aqui não tem condições. Mas aí, claro, você busca a sua intimidade, você busca a Deus e você sente um conforto. Então, assim, atrapalha ou ajuda esse contato, essa elevação espiritual? É boa pergunta, né? Porque é exatamente isso. É o que eu te falei, identidade. Quando você é o DNA, se você é filha, as pessoas têm que identificar e ver. A semelhança é a imagem. Tem mais a ver daquilo que a gente, como você disse, todo mundo é cristão, mas como é que você identifica? Qual é a sua coerência, qual é a sua postura, como é que você se comporta nos bastidores quando ninguém está vendo. Né? Então, porque para você estar ali, você trazer essa política, tem os bastidores, tem uma construção para a pessoa ser aquela identidade, né? E você não permanece eu acredito muito nisso. E a gente está vivendo isso. Você vai ser uma geração como pessoas, identidades que não são verdadeiras não permanecem por muito tempo. Sim. E cada vez mais, acho que as pessoas sentem isso, essa verdade. Né? Elas querem estar. Não foi o tempo que a política ela se afastava. Hoje a gente está mais perto. A gente olha nos olhos, a gente está vendo. Né? A gente quer saber, a gente emite uma opinião, né? A gente está aqui falando. Então, a política, eu acredito que, como meio cristã, né? Respondendo isso, ela me atrapalha? Não, de forma alguma, porque eu não acredito. Eu acredito que antes disso aqui tudo está acontecendo, no espiritual acontece primeiro. Perfeito. Então, primeiro acontece no espiritual, para depois acontecer aqui. Então, eu não posso ser quem eu não sou. Então, a Thalita, ela tem que ser. Então, a gente carece de políticos meio de verdade, né? Político nada mais a gente fala assim, político, a Thalita, antes de ser política, existe a identidade, Thalita Oliveira.
E é essa que eu prezo, né? Quem me conhece sabe, independente de você estar na cadeira ou não, a minha postura é essa, porque a gente vive na geração triunfalista, que ela só quer ganhar. Ganhar, ninguém quer viver o processo, né? Só quer ganhar. Não sabe nem o que tá ganhando, mas quer ganhar. E o processo dói. O processo, ele é doloroso. Muito. Eu Porque todo aprendendo, crescimento é né? doloroso. Sim, amigo, eu cortei sua pergunta sobre 2020. 2018. Agora, 2018, vá. Agora. E aí é isso. E aí você construiu essa Thalita, foi crescendo, evoluindo politicamente para que chegasse em 2018. Por que a escolha? Por que essa conjuntura? Bolsonaro, aquela coisa que aconteceu toda nesta Bahia? Por que foi sua escolha de grupo? Porque teve uma escolha. 2018 foi uma coisa bem dura, mas eu queria entrar um pouquinho nesse negócio aí, porque eu acho que é importante pra gente falar. Então veio disso, né? E ela fez parte da primeira leva de Bolsonaro aqui. Isso. Né? E foi um negócio bem conturbado, bem turbulento. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Mas, assim, eu já tinha essa vontade, né, essa pauta empreendedora, de empreendedorismo, né, levar isso para a discussão. Eu queria, né, quem me conhece sabe, sempre ser deputada federal, porque lá as discussões em Brasília para trazer em âmbito federal para ajudar nosso estado seria, né, sem dúvida, muito importante, mas entendo que ser deputada estadual me trouxe a experiência, como eu digo, de vereador, incrível, uma maturidade, até porque se você passa pela Assembleia Legislativa, eu digo que você está das 27. É um doutorado, É um doutorado, né? Ali é um processo. Mas o seu mandato também de Assembleia Legislativa, você estava muito em Brasília, você viveu muito o governo Bolsonaro. Eu vou poder explicar, né, para vocês. Então, eu tive a legenda, me veio, né, eu tomei essa decisão que eu iria sair deputada, e todo mundo olhava, e Walter, eu falei, bom, eu preciso do apoio de Walter. Walter me apoiando, meu esposo, já meio caminho andado, né? E aí eu falei, vamos, aí Walter... Se Walter dissesse não, você ia do mesmo jeito, com carimbo da mão e tudo. Com carimbo da mão. E Walter tava lá carimbando, Ele sabe, assim, né, eu honro a vida dele, que é um grande parceiro, e a gente tá sempre junto, sempre. Né? Eu acredito muito nessa construção de família, né, como sacerdote, ele tá ali. Então, a gente tem um tempo, né? A gente está 19 anos juntos, né? Então, ali, sempre um parceiro do outro. E ele me apoiou. Ele falou, não, vamos. E é muito importante, né? Até homens que estejam, esse apoio, né? Porque a construção, ela vem de casa. Eu acho que o primeiro governo está na sua casa. Se você não governa na sua casa, não adianta querer governar nada. É conversa. Então, a gente nada mais é do que o reflexo do que está ali, né? De você legislar bem, de você fazer... Você ser uma pessoa responsável, eu acredito muito nisso, né? Por isso que a gente não vai separar a identidade. Então, eu precisava do apoio também lá de casa, né? Para quem comprasse essa ideia, mas já estava muito determinada. Eu também estava com uma decisão. Eu falei, eu já vou sair. Se existisse dúvida... Botou tinta na almofada. Comprou uma tintazinha e pronto. Eu vou trazer o carimbo aqui pra você. Pode fazer. Você ainda tem o carimbo? Tem o carimbo. Aí, ó. Mas você aprendeu a fazer a campanha, então pra você tá mais tranquilo. Porque você fez uma campanha difícil. Se vai marcar a gente, ó, aqui, Ari, principalmente, ó, o carimbo aqui, ele tá curioso. Marketing político aqui pede, Aí a segunda campanha foi mais tranquila. Foi mais tranquila, né? Eu decidi, tomei essa decisão, procurei um partido que fosse uma pauta, né? Que conservadora, já conhecia o presidente, soube do PL, né? Estava presidente do partido, naquele momento eu queria ser deputada federal e não tive oportunidade, fui para deputada estadual e hoje agradeço a Deus. Mas você lá naquele momento ainda queria ser federal? Eu já queria, sim. Só que já teve a interferência. Interferência, né? Aí não vai. Por que você não veio federal? Porque num partido a composição, né, não disse que já não podia, já tinha preenchido, já estava tudo preenchido. Eu tomei a decisão. Quem arrumou o partido só queria fazer o partido para que ela se elegesse. Quem é, amor? Existia. Peraí, Daiane? Peraí, mulher, que eu já ia largar aqui. Eu tô pensando, gente, é sério, eu tomei um chá e eu tô devagar. Daqueles dias lá, Até tomar uma aguinha. Foi ela que montou. Contou pra você. Foi. Ela era presidente do partido. Ela era presidente do partido. O papel dela era montar.
o presidente, né, tinha um representante em cada estado, né, naquela composição, onde todo mundo estava ajudando a campanha dele, né, e aí eu aceito. Estava ajudando e na época eu já queria ser deputada, porque eu já tinha, quando você sabe o que você quer, eu já tinha o que eu ia fazer com as emendas, poder ajudar, trazendo esse projeto, né, dos 417 municípios, trazendo entendendo que o estado da Bahia não é um só, né, colocando o norte tem suas particularidades, como o sul, então eu vim disso, estudei muito essa área, né, sou formada em política pública em países emergentes, então eu queria trazer tudo aquilo para o nosso estado. Então essa era a ideia da Thalita de início de vir deputada federal, mas não foi, tive essa barreira, né, que todo mundo sabe dessas histórias do que aconteceu, do desfecho. Mas de fato aconteceu mesmo. Não, eu só vim saber depois. É isso que eu quero entender, Thalita. Daiane eleita, Thalita eleita, né, estadual, Daiane federal, e houve, durante esse meio tempo, pelo menos nesse início de governo Bolsonaro, essa rixa entre vocês duas, né? De quem seria realmente a representante mulher de Bolsonaro na Bahia. Da onde veio essa briga, de onde veio essa rixa, essa briga que era, inclusive, pública? Inclusive, assim, nunca teve, foi como eu disse, né? Quem conhece o presidente sabe exatamente essa fama dele de machista, muito pelo contrário, é um querido, né? A oportunidade, acho que no governo dele nunca teve tantas mulheres, né? Com essa oportunidade de nós legislarmos realmente pautas importantes para mulheres, né? Então, não teve nada disso. O que aconteceu foi algo pessoal, né? Não tinha a ideia dele, de um líder, é o quê? Trazer para que formem outros líderes e que a gente cresça, né? A representatividade do governo, do presidente, assim que ele ganhou aqui. E não foi o que aconteceu. A minha campanha, muita gente não acreditava, né? Hoje, a gente fez uma segunda campanha de todo mundo já, mas antes ninguém acreditava no presidente, né? Primeiro ele era uma piada, quando eu comecei na Assembleia Legislativa, todo mundo falava assim, meu Deus, como é que você apoia esse homem? Esse homem nunca vai ganhar. Quando eu comecei a apoiar o presidente, né, hoje, tinha os apoiadores deles, né, os apoiadores raízes que sempre lutaram, estavam ali defendendo, mas ainda para a grande maioria era uma interrogação. Porque todas as pesquisas diziam que ele ia perder para todos os candidatos. Né, e que assim que quando entrasse o recurso, enfim, ele não iria, no meio da campanha ele ia desgastar, que ele ia, né, não ia sobreviver. E o que aconteceu foi totalmente diferente. Já estavam fazendo partido, eu contribuí, me coloquei sempre à disposição. Quem estava na Assembleia, eu praticamente me mudei para lá, estava lá 24 horas. Mudou para onde? Para a Assembleia, ajudando o partido, né, ajudando os patriotas, quem ia candidatar. Eu acredito que um partido, por isso que eu falo, é realmente um grande líder, é quem ajuda outros a formar. Você vai entender o tamanho do partido nisso. Mais deputados estaduais, mais deputados federais, que todos tenham voz, escutem, porque cada um pode contribuir de alguma maneira, né? Então, a gente trazer isso, essa era a ideia. Então, eu fiquei nessa parte e eu já conseguia ver atitudes, né? Os princípios e valores que não eram parecidos com os meus. Então, veio já disso, né? Quando quando eu realmente tive essa com a Daiane, foi quando assim que a gente ganhou, eu vi que não era o que ela iria, eu já estava adiantando, eu já me afastei, eu já rompi com ela ali, quem me conhece sabe disso, nada, né? Eu vi que muitos deputados federais não era aquilo que realmente, né, porque quando você pega uma emenda, ainda é uma troca, não existe isso, a gente paga esse dinheiro público, é de imposto que eu pago, que você paga, eu também antes disso, como, né, hoje tendo essa maturidade, então não me identificava com a líder, né, do partido, com a Daiane naquele momento, então a gente teve um racha, e aí depois, né, todo mundo viu em rede nacional, né, o abraço imaginário, né, aí veio a pulse, eu tava no MBL nesse período, e depois a gente foi expulso, os bolsonaristas sabem, a gente foi expulso em tudo quanto é lugar. Aí acontecia que nos bastidores dizia que eu fui no MBL, inclusive num dos congressos do MBL, sem juízo nenhum, congressos do MBL, você foi convidado e você não foi.
O Alden foi, mas você não foi. Não foi, porque é isso que eu falo. É sempre a coerência que eu sabia que ali já não estavam caminhando com o presidente. Então, se você apoia um líder e você já sabe, você tem que manter sua postura. Não é você... Eu não acredito, né, em você. Por isso que quem foi naquele dia, e eu soube, quando eu, tanto o Aldo, nós tivemos a oportunidade de estar ali, né, em mesas, ele teve antes, e você via já algumas já questionando. Então, eu sou uma admiradora do presidente e sou um pouco militar, né? Eu digo que eu sempre tá ali também um pouco militar. Eu acredito que você tem que ter A disciplina. Né? Isso, você defender os seus princípios e valores, tem que ser nos bastidores. O que apresenta ao público não vai permanecer. Pode até, né, fazer uma maquiagem. Eu costumo dizer que conservador bolsonarista na Bahia tem uns 5, você mais 4. Eu acho. Já aumentou essa lista. Viu? Eu falei 5. aumentou Eu essa falei lista. 5. Rolava Você um mais 4. Já aumentou essa lista. Rolava um boato de que você teve que se esconder politicamente porque a Daiane fazia ameaças de te expulsar do partido. Isso aconteceu? Bom, aconteceu sim. Aconteceu, eu já comecei a sofrer muitas ameaças e você, né, no partido naquela época, você não podia fazer nada, né, nem se destacar sem antes, e quem acompanha um pouco da Daiane sabe, né, da maneira como é que ela faz, ou como ela expôs até o presidente, o líder, que também apoiou, né, e construiu, ajudou ela a construir o nome dela, né? A Daiane chegou em um contexto que ela seria vice-presidente de Bolsonaro, né? Bom, Teve uma história Isso aí foi o dessa. boato do boato. Não, Teve aí uma história Porque disso. existia a Janaína, que Janaína era muito Teve uma maior que todo história mundo, disso. Mas também não passou. Que ela seria, não sei o quê, depois não foi porque não podia por causa da idade. Sim, eu vou te dizer, eu acho que pode ter sido uma grande decepção pro presidente, porque ele tinha um carinho, né? E quando a gente tem, principalmente, como eu te falei, por mulheres, ele trata com muito respeito. Que há muitos boatos também. As oportunidades que a gente tinha de todas as vezes que eu tô com ele com muita honra, com muito respeito. Então ele dá essa oportunidade. Ele é aquele de ser tiozão, voz. né? Ele abraça. Quem conhece a família Bolsonaro, né? E você olha para um lado, sabe que são uma família muito, desde a Michelle, eles são família. Sim. Não é aquela coisa de família mesmo, de você tem briga, tem confusão, mas é família. Sim. Acolhedor, onde um se preocupa com o outro, onde ele é o pai, né? A Michelle, os filhos, né? Ali a Michelle, a esposa, a Laurinha, todos eles, assim, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer e minha convivência com eles sempre foi incrível. Mas por que essa perseguição nesse momento, Thalita, você acha? Em relação a você? Com a Daiane? Sim. A Daiane foi por isso, ela começou a querer um destaque a mais, né? Uma coisa mais dela aparecer e ela carregar essa única representante do Bolsonaro na Bahia, sendo que a gente teria que dar esse protagonismo a pessoas também que trabalharam para que o presidente fosse eleito. Muita gente, teve muita gente boa que acreditou, que saiu das suas casas, né? Quantas vezes a gente estava ali, acreditou, estava investindo por essa mudança. Então, Sim. você levar esse rótulo, eu fui a única, eu sou o eu único. Mas isso também não é uma característica dessa... Vou botar dessa direita. Eu ia nessa linha. Chega no poder e não se comporta como bancada. Por exemplo, você, quando foi deputado estadual junto com Alden, vocês não se comportavam como bancada. E sim, eram mandatos distintos que tinham decisões distintas. Ela era parlamentar, ele não era. Deixa eu também muito nessa linha. Ela se comportava como parlamentar. Ele muitas vezes não. Não, mas não importa, eram 2 deputados. Você acha, Thalita, que esse comportamento, por ela ter sido a líder e ter este comportamento, você acha que interferiu muito? E tem muitas pessoas que estavam na direita achavam que esse era o caminho, de fazer que nem ela, tudo eu. Isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito. Eu sou, só eu resolvo, eu sou o único, eu sou o sol. Eu acredito que isso vai levar um pouco o fenômeno da Daiane Pimentel, tá? Tem outras Daiane surgindo por aí. Vai, porque eu sou o único, eu faço, ninguém faz nada só. E como ela foi a primeira líder que chegou e juntou isso, talvez isso seja um reflexo. Eu tô refletindo porque eu tô ali. Porque o caminho dela pra chegar ali foi esse. Então o meu caminho também será. Só que tem um diferencial de Daiane, precisa dizer mais. Daiane teve a benção de Bolsonaro. Bolsonaro veio e disse, é essa aqui. Os demais que surgiram foram atrás. O processo mudou.
Não foi igual a Daiane. E eu concordo, Isso mas é o que fato. acontece? Antes era tudo muito novo. Foi como eu tô te Isso. falando. O presidente já é uma realidade, tá? Isso. Quando ele não era, você apoiar É. é algo, pessoas que acreditaram, né? Isso. E foi quando tava o Alder também tava no processo, tava ali. O que eu não concordo, e já te digo algo, sempre Thalita, quem me conhece sabe disso, todo mundo às vezes me chama, Thalita mudinha, Thalita isso. Não, Thalita não. Thalita tava correndo atrás para resolver aprovar projetos para que a gente realmente tenha resultado. Tá? Porque o que eu tô vendo também acontecendo com a gente tá com muita falando demais, batendo as armas, a gente tem que mudar a estratégia, a gente tem que trabalhar. A gente fala de terceiro setor, a gente fala de pauta, não são pautas da esquerda, são pautas nossas. Sim. A pauta indígena é pauta nossa, sim. É. Terceiro setor é pauta porque a gente critica, mas qual é a solução? O que a gente está fazendo? Nós estamos com os índices mais baixos aqui. Essa é a nossa realidade. A gente está chegando no nível da taxa de desemprego no Salvador, é as maiores do Brasil, né? Hoje, por área. Sim. Salvador, a Bahia, desculpa, por área. A gente era a segunda, agora foi para o primeiro, está oscilando. Os né? nossos índices são os Os piores. nossos índices são os piores. Então, há algo que a gente tem que questionar. Nós somos os piores índices na saúde, educação, segurança pública. Então, qual é a nossa mentalidade? Porque se alguém não se propor a gente tentar bater e resolver para que a gente sente, a gente vai viver uma política, entra política e sai política com o discurso e nada muda. E essa mudança vai vir de cada um. Talvez, como eu falei com vocês, no time nem sempre o atacante é o que você tá vendo ali, mas para aquela bola. Né? Aquela bola para chegar como o nome já fala, é um time. É uma cooperação que todo mundo tem que fazer. Então a própria direita ainda não se comunicou, porque eu acredito assim, quem fala mal e esculhamba a própria direita, existe, claro, você tem, como a gente está aqui colocando sugestão, porque o parlamentar tem que trabalhar, ele tem que trazer resultado. Porque a gente acreditou ali para ele ser a nossa voz, nos representar. No nosso estado, a gente tem uma realidade muito mais cruel, porque a gente está trabalhando com mais de 80% de índice de uma pauta de esquerda, então, que já está muitos anos. Então, não é o que a gente faz no Sul, vai aplicar aqui na Bahia, que vai trazer no Sudoeste, de uma maneira geral. O nosso estado, eu sempre digo lá em Brasília, ele é o útero, ele é o que vai abrir, ele é porta de entrada para o Nordeste, Sim. as nossas riquezas. Então, é por isso, eu acredito, é uma visão Thalita, tá? Sim. Se nós abrirmos a Bahia, nós vamos abrir o Brasil. Quais foram as maiores É uma chave. dificuldades que você encontrou enquanto deputado estadual? Porque, assim, você tinha um colega de bancada, né? Que era do mesmo partido. Sim. 1 mais 1 são 2. É melhor 2 buscando do que 1 somente. Mas vocês se comportavam de maneiras individuais, né? Por que isso? Quem me conhece sabe que eu nunca me comportei de maneira individual, tá? Mas eu não posso obrigar ninguém a nada, se cada um tem um projeto particular. Tanto é que a Thalita continua nos projetos dela e vou trabalhar, não sair da política. E você, desculpe, Thalita, eu enxergo isso hoje em dia nos atuais deputados do PL, né? Que antigamente vocês eram do PSL. Eu não posso falar nada. Os atuais. E cada um se proibido comporta esse de horário? maneira Proibido. individual. E isso você viveu em 2018 a 2022. Por isso eu vou te responder, já falando com o Paulo, exatamente isso, do eu, tá? Eu me preocupo muito que, se você quer conhecer um político, você vai entender quando ele entende que ele faz para ele. E numa construção ninguém faz nada só. Porque eu tenho que respeitar o meu líder, eu tenho que sentar com ele, eu vou ter que debater, porque um projeto para ele ser aprovado, ele vai precisar de diálogo. Sim. A gente está vendo isso na Câmara e eles se unem, tá? Eles se unem, eles discutem. Então, como é que eu falo mal da própria direita, vamos dizer assim, né? Colocando. E se eu falo mal, como é que eu vou ser? Quando eu falo de alguma pessoa, eu tô falando de mim, não tô falando dela. Né? Quem vai falar de João, vai falar de diabo, vai falar disso. Não é uma crítica. A gente está destruindo, porque sabe exatamente lá, a situação era muito maior, muito organizada, reuniões. A gente teve aí já da pauta da líder, né, que já não tinha diálogo, tentei inúmeras vezes, mas às vezes os projetos, por ser deputado federal, não tem espaço para todo mundo, né? Quem me conhece sabe que a minha é diferente, né? Cada um.
segurança pública, um vai lutar por empreendedorismo, pautas, totalmente pautas. Claro que Tem todas espaço as pra pautas, todo né? mundo. As pautas são nossas, cada um a gente vai discutir, tem espaço, mas eu acredito muito nisso. Não agora. Porque como até a Daiane, pra gente entender quem foi Daiane, demorou um tempo. A gente está vivendo o que eu não me vejo. Vocês vão ver a Thalita agora, né? Quem me acompanha nas minhas redes sociais, eu passei um tempo que está vindo um novo projeto incrível aí, que eu estou fazendo com muito carinho, para exatamente a gente resgatar isso e dar voz a essa identidade. Porque a gente está fazendo repetições, né? E está fazendo eu faço isso, e as pessoas estão automáticas, elas não estão pensando mais. Sim. É porque uma pessoa luta. Eu acredito que essa pessoa está lutando porque ela é direitista, ela é conservadora, porque ela está fazendo isso. Mas ela é coerente, como você falou em algumas pautas. Como é que é essa pessoa? Como é que a gente acompanha? Porque a gente não está... A gente está fazendo as coisas, mas a gente não está averiguando. Não tá vendo. Quem conhecia a Daiane um pouquinho, até as atitudes mesmo, não mantinha coerência. Ela me bloqueou. Então, na época você sabe que ninguém podia questionar ou falar. E tem esses resultados. Tá? A pauta lá era muito difícil. Ser deputado estadual... Foi Uma coisa, puxado. Foi dureza. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você ser. É porque você, Né? você começou com uma experiência política muito grande. De repente, deputado estadual na Bahia. Então, assim, teve alguém na sua equipe, teve algum amigo próximo, alguém que te dava instrução? Porque ninguém sabe como é ser deputado estadual. É muito difícil. Eu vejo muita gente fazendo um monte de besteira, né? Porque realmente não teve uma base. Não foi um vereador, não teve uma noção de como funciona as coisas. Não, não falei nome. Você disse que não ia Não, falar. falando de geral. Tem gente que faz besteira, que não sabe gerir um mandato, porque é a primeira vez. Mas não custa nada pedir ajuda, né? E aí respeitar os passos, entender qual é a sua pauta. Eu acredito, né? Por isso que eu falo da democracia, é que ninguém nasce pronto nesse aspecto. O político em si é quando você vai dar sua contribuição naquilo que você já fez na sociedade. Perfeito. Isso daí, eu acredito muito nisso, né? Então, você não precisa, você tem que estar rodeado de pessoas muito boas e muito técnicas para fazer a execução daquilo. Então, toda a equipe técnica, e quem me conhece sabe, Brasília, eu estudei todos os ministérios buscando, e chegava aqui, eu tinha esse passo de fazer a entrega dos projetos. Então, muitos projetos foram maturados e a entrega não deu. Então, não tinha, eu era uma estadual federal. Quem me conhece, eu só vivia lá em Brasília. Você estava muito em Brasília. Você teve muito isso, assim. E você em Brasília trouxe muita coisa, muito projeto do governo Bolsonaro para Bahia? Nós somos Vamos agora... falar um pouquinho disso. Porque você foi a estadual mais federal que essa Bahia já teve. Né? E infelizmente, né, agora, todos esses projetos maturados, preparados já para os municípios, a gente teve uma entrada, né, do governo e a mudança de todos eles, né? E principalmente da primeira infância. Quem me conhece sabe o quanto que eu trabalhei essa pauta da primeira infância. Eu acredito muito nessa transformação, tanto na nossa educação, na base, ali levando de uma forma muito responsável. Só que agora, né, a notícia, os ministérios, está tudo parado, não traz as pautas, então a gente teve que mudar. Mudar tudo para trazer esses projetos para o nosso estado numa outra roupagem que vocês vão estar acompanhando. E eu acredito. Eu falei assim, desistir da Bahia não é uma opção, nem do Brasil. Não é a sua cadeira que vai determinar. Acho que todos nós temos essa contribuição. A Thalita, talvez, é o que eu digo, a gente tem que ter muita sabedoria para entender qual é o jogo, que quem vai ganhar é as pessoas, não é os políticos. A nossa briga, ou quem é mais famoso, ou quem vai ter mais like. É quem vai resolver mais os problemas. Até porque like pode ser comprado, né? Você em 2018... E no final das contas, a felicidade do cidadão é que importa, né? É a ideia que a gente quer, é o que eu sou. Exatamente, é atingir mais gente, não é ganhar mais like. Você em 2018, você foi eleita pelo PSL, Isso. Né? Aí você vem para 2022, né? Que você disse que seu sonho desde o primeiro é ser deputada federal, tanto que você, né, passa muito tempo em Brasília. Mas você sabe que na política tudo é número, tudo é conta. Você tinha um mandato, você foi eleita com 26 mil votos. 26. E agora você passa para o republicano, você escolhe um partido muito mais forte do que um partido que era migração natural, que era do PSL para o PL, Sim. no qual você teria seu mandato garantido, com 33 mil votos que você teve para deputado federal. 35.
35? 35. Não, melhor ainda. Então, Isso é muito grande. você Foi muito abriu mão de um mandato certo para arriscar para o federal. Por que isso? Né? É uma coisa arriscada, porque várias pessoas, né, não arriscariam tanto. Eu queria que você contasse tão também um alto. pouquinho mais como foi esse momento. A Kátia Bacelar, a gente teve o prazer de conversar com ela, que ela falou muito. Eu tentei até o último minuto levar a Thalita, eu montei aquele partido. E ela falou aqui, falou A super nominata, bem de você. Então, assim, foi. ela muito querida, tipo assim. Eu Foi muito agradeço. bacana. Eu fico assim, né? Quem sabe que eu estava passando um momento muito delicado da minha vida, né? E quando fui para deputada estadual, eu tive algo particular, engravidei, tive uma gravidez de altíssimo risco. E por isso que até muitos fake news que a gente está aí, Thalita estava, não estava, estava sim, né? Tá todos, consta lá na Assembleia, mas estava trabalhando e trabalhei muito, muito na mesa diretora, trabalhei, como eu disse a vocês, não tive nem licença maternidade, mas eu amo o que eu faço, eu me sinto assim muito feliz mesmo pela oportunidade que Deus, porque hoje eu ser mãe de Davi, poder entender e poder ajudar outras mães, e eu acredito que a maternidade no meio desse mandato, né, ela veio como um presente de Deus na minha vida. Então, assim, teve todos esses problemas e veio, né, realmente, como estadual você não é da base do governo, é muito complicado. É muito complicado. Meus colegas, eu não posso dizer que sempre me trataram com muito respeito. Sim. Sempre quem me conhece sabe disso. Eu sempre tentei fazer uma política de aprovação que a gente fizesse, mas a gente estava com uma pandemia no meio do caminho aí, que foram 2 anos praticamente, né, das pautas, mesmo grávida, com todos os problemas, eu sempre linha de frente. Quando acho que nem pegava avião, Davi com 1 mês, eu já estava em Brasília, né? Quando foi a época do Aliança, da formação, ajudando o presidente. E foi outro BO esse negócio. É outro também, né? Acreditando que a gente teria um partido. E veio dessa mudança. Todo mundo sabia, né? Pegou todo mundo de surpresa. Thalita, como assim? No PL, Thalita agora, ela traiu o presidente. Aí veio muita fake, que isso me deixou muito triste, de próprios colegas falando isso. Quem me conhece sabe disso. Eu não saí do PL, muito pelo contrário. Até porque a gente tem excelentes conservadores também no republicano. Né? O que é o Tarcísio, que está fazendo um trabalho incrível em São Paulo. E a senadora Damares também. Sensacional. A senadora Damares também, que deu um show da campanha de senadora. Não tem nem, assim, a senadora Damares, né? A nossa ministra ali, que foi incrível também. A gente tem excelentes conservadores no partido. Então, foi algo de comum acordo com Brasília, só que quando a gente chegou aqui, a gente pega isso, né, de um colega querer derrubar o outro para falar só um partido que presta, só o outro que... Gente, tem pessoas boas, né, não tinha saído da pauta, eu continuava na pauta conservadora. E o Fogo Amigo era da própria direita, né? Fogo Amigo não foi da esquerda. Não teve ninguém da direita querendo atrapalhar a sua campanha. Ninguém da esquerda. Inclusive agora, né, a Thalita, numa outra versão. O pessoal da esquerda ainda deu tinta para você botar no carimbo, Pois né? ainda deu outra. Foi exatamente. Botar no carimbo, né? Exatamente. E vocês vão ver a Thalita numa outra versão agora, nesse aspecto, que eu vou começar a trazer os bastidores, eu vou falar. E fale. Tá? A gente vai começar a falar, a gente vai começar a trabalhar essa coerência, porque a gente vai cobrar, como você falou, foi perfeita, coerência. Tá? Então, nesse aspecto, porque a gente gritar atrai muito mais, né? Notícia, você falar, mas qual é a solução? O que a gente está realmente lutando? O que a gente está trabalhando? Então, nós temos esse trabalho de reconstrução do nosso país. E não desistiu, não. A gente não é geração Missy Miojo, não. A gente sabia, a gente não é geração Missy Miojo, não. Eu vi uma geração... Mas você está disposta a falar? Porque 90% dessa direita não é coerente. Eu não estou, porque o que eu quero? Eu quero fazer realmente uma construção. Eu não quero fazer uma construção. Eu não estou aqui, eu quero fazer uma geração que linke a outra geração por pessoas realmente patriotas que amem o nosso país. Eu sou patriota, eu sou apaixonada pelo Brasil, eu me emociono. Quem sabe que eu estou com as forças o tempo todo, com a Marinha Aeronáutica, com o Exército, até do que tudo aconteceu. A gente está zangado com a milicada, mas tudo bem. Mas o que pode ser, a gente pode, as nossas emoções, elas não podem determinar naquilo que nós somos.
Eu tô chateada, mas esse aqui é um momento. Não vai determinar a condição que eu quero chegar do Brasil. O Brasil é gigante. As nações estão olhando para o Brasil. Nós vamos alimentar 63% do alimento sai do Brasil para alimentar as nações. Sim. Nós nem conseguimos 3% de execução do nosso minério. Então, nós temos que saber o nosso tamanho. Então, eu respeito, eu honro a minha pátria, eu honro a minha nação, eu ensino ao que hoje meus filhos olhem o Brasil da maneira como a mãe dele olha. Porque não é essa determinação de um político ruim que vai determinar quem o Brasil é. Ele já é. Perfeito. Ele já é gigante nessas nações. Então, é a minha postura que vai fazer essa diferença. Então, eu sou uma patriota que eu me emociono com a bandeira. Quando eu vejo ali, eu quero estar sempre. Porque tem pessoas ruins, mas também tem os bons. Como também tem políticos ruins, mas tem políticos bons também. E eu acredito nessa geração que está vindo, dessa geração, mas né, tem políticos também antigos, que eu não tive oportunidade, né, mas dessa geração que eu convivo, e eu tô ali, tem pessoas boas. Então, por isso que eu não permito, às vezes, falar sempre, é todo mundo igual. Não, não é igual. Tem pessoas que acreditam, eu quero honrar cada um. Eu tive 35 mil votos. Foi por esses 35 mil votos que eu olhei e falei, eu quero honrar a cada pessoa que saiu da casa e que acreditou na Thalita. Voltaria novamente para estadual? Sim, mas isso não é um projeto político. Eu preciso trazer resultado. A minha ânsia de trazer resultado para o estado da Bahia foi sair de uma ideia de um projeto político de perpetuação, talvez pode ter sido mais um mandato, sim, como o partido tinha dito, mas era como eu disse, foi uma construção de saber exatamente o que a gente ia trabalhar, do que eu sou de boa, onde vieram esses 35 mil votos? Eu votei nela, federal. Eu votei nela, que honra. Salvador, sua base? Sim, uma boa base Salvador. Salvador, né, é onde a gente mora. Muita gente, né, são campanhas de recursos limitados, uma experiência, como eu digo, pouco ou muito dinheiro, acho que com pouco, por isso que não é desculpa. Então, já que sua base é Salvador, então classifica você para 2024? Candidata a vereadora de Salvador? Eita! Já foi assim? Querendo te enquadrar. Calma aí, rapaz. Não quer nem deixar respirar. Já foi assim. Eu ia perguntar sobre o Davi, porque o Davi tá tomando whey Vocês protein. estão calma. enrolando demais. Você tenha calma. Já chegou assim, do Só nada. o primeiro falar do Davi. O Davi tá tomando whey protein há quanto tempo? Porque ele já tem enorme. Você quer falta que tá dando whey protein pro menino? Ai, mas deixa eu responder, né? Que eu sabia, né? Tanto muita gente, agora que eu fiquei, né, um tempo trazendo esse novo projeto, sim, eu não falei com o partido, né? Mas como eu disse a você, eu sou um soldado. Sim. E aonde o presidente, mesmo muita gente imagina, porque Thalita tá no PL, não é do presidente. Vamos acabar com isso. São partidos conservadores que estão lutando para que a gente consiga e volte aí a reconstruir. Mas na Bahia o Republicanos é conservador? É sim. Sim. É a base que a gente olha. É que é porque em Lauro de Freitas não é. Aí você tira como a sua referência. É porque em Lauro de Freitas não é, está com Moema. Aí você tem essa referência. Mas na verdade, a gente no estado, vai encontrar um partido, é isso que eu estou dizendo, né? Até que a gente tenha uma formação. Mas até o PL em Lauro de Freitas também é base da prefeita Moema. É isso, né? PL está em algum lugar. A gente tem dentro da Assembleia. O PL é vice-líder? É vice-líder do governo do estado? Vamos olhar que o PL dentro da Assembleia está uma mistura. Se você tivesse, você seria a base, né? Se você tivesse, seria a base, né? Hã? Se você tivesse lá, você seria a base, né? Sempre. Estou com o presidente, né? Não, base de Jerônimo. Não, assim, por isso, eu entendo uma coisa também que eu falo. Não por uma coisa. Eu acredito, assim, eu tenho muito esse princípio de honra. A maturidade. Eu vou sempre à pauta daquilo que eu sou fiel. Eu sou conservadora e as pautas, por algum momento, por isso que da briga da comissão, né? O nosso estado, ele é muito... A gente vê o resultado aí, o reflexo, né? 80 e poucos %, né? Que foi para quase... A gente teve Lula no... Quase 80. Quase 80. Bahia? 77, 78. Quase 80. Quase 80, né? Teve um segundo turno, a gente olha, tivemos um estado ainda. Bem, então a Assembleia Legislativa ela é um reflexo, né? Então ela é um reflexo. Então você ali, para você trabalhar com o governador
em que você é uma oposição, ali uma voz, e ainda quando os seus colegas não se unem, você não é suicida. Mas... Né? Então a gente não trabalha uma política que a gente tem que trabalhar uma política com a responsabilidade, né? Então não é fazer uma política midiática, é uma política exatamente que a gente está precisando, como você disse, é de verdade. A gente está precisando de algo que a gente realmente batalhe e lute, que eu acho que é muito positivo. Então você Chegue fazia, na pra época, cima. você fazia uma bancada com o Wilton, independente? Não. Eu tentava praticamente independente, né? Era eu e a... Wilton fala sozinho, velho. Ele Sim, critica todo O mundo. Walter, eu acho... O Wilton, Mas acho ele que... segue, eu admiro isso, velho. Ele segue a cabeça dele. Ele é não, né? Ele fala, É, ele exato. até do próprio projeto, quando ele fala não, até Não. o dele. Ele vota não até Os o dele. deputados riam na hora da votação, que olhava pra Wilton e dizia, não, voto com outro. Então, eu digo, né, aqui na Bahia, a gente tem isso, né? Claro que eu tinha um colega, foram eleitos 2 do PL, né, do PSL, eu e o Alden, onde cada um tinha um projeto político. Quem me conhece sabe exatamente dessa minha luta para a gente agregar a política, e eu vi que cada um estava num projeto pessoal. Então, no nosso estado, estava cada um indo para um projeto pessoal, porque se eu nunca, quem me conhece sabe que eu não tenho essa de... Se eu falo com o meu colega, como é que eu estou derrubando o próprio soldado numa guerra? Não faz lógica, né? Então, é muito covarde você confiar, você está trabalhando, Sim. você discutir as pautas e você debater totalmente. Eu acho que a gente está a gente fala naquela crítica construtiva, né? Sim. Que não tem crítica aqui. Mas você tem que fazer, você tem que para melhorar. Ali eu acho muito importante. Agora, você destruir, então a gente vai manter o quê? Então, como é que você começa a falar com as pessoas que estão ali na mesma base, que estão lutando ali na mesma guerra que você? Poxa, quem me conhece sabe, já é tão difícil, são tão poucos. Então, a gente tem esse hábito da própria, vamos dizer assim, a direita, falar da direita. Você discutia, você brigava, mas você não perdia a possibilidade de dialogar. Você não fechava nenhuma porta. Você estava lá conversando, sentava, conversava, respeitava e era respeitada por Sim, todo porque eu mundo na acredito. Assembleia. Lá a lista depois eu comento isso aí. É porque hoje nosso estado só vai de um jeito. Aumentando a base de parlamentares, né? Tanto vereadores, que a gente vai ter uma eleição muito importante, uma eleição Vai ser municipal pesada agora, essa. pesada. Uma eleição municipal, nós aumentamos a nossa base para estadual. Eu acho que todo mundo tem voto para todo mundo. Não adianta, não precisa você ficar... E Thalita Oliveira vai aparecer na urna? Então, né? Eu vou sim. Não decidi qual ainda, porque depende do partido, como a gente vai fazer essa composição, republicanos, né? Mas eu já estou na pauta, junto aí, eu, Damares, Michele, Isso. Cristiane, trabalhando, né? Todas elas. Hoje a deputada Rogéria estava em reunião também, a Rogéria. Todos nós estamos ali nesse bem comum, que é nos unirmos, né? De nós trabalharmos, nós comunicarmos essa pauta conservadora. E claro, né, gente, quem imaginou que eu fosse sair e Se enganou. Não saí. Se enganou. Volto num projeto ainda, que eu acho que é um projeto extremamente, assim, incrível. Eu quero que Davi olhe para mim e fale assim, eu tenho orgulho que Walter, meu esposo, né, meus filhos, né, que é o que eu quero ter, realmente essa pauta conservadora, de mulheres que eu admiro no Brasil. Então, vocês vão ter aí, eu vou estar com vocês muito falando de muitas novidades, trazendo um pouquinho, né, hoje eu vou falar um pouco da minha história, conhecendo quem é Thalita Oliveira, porque às vezes Thalita conhece Thalita do Instagram, Thalita ali, porque Thalita não era. De Bolsonaro. Acho que o podcast... Então, Thalita Oliveira é pré-candidata a vereadora em 2024. Ari. Thalita, posso sim, não tira essa possibilidade. Volta, tá? Mercado Livre, compra tinta logo aí. Os carinhos. Aí a doação já... É isso aí, mano. Olha. Tá certíssimo. Mas sim, estou à disposição. Falei com o partido, né? Eles têm... Tanto me falaram para a prefeitura, para passar para um executivo, eu amo legislativo, né? Em outra cidade que você tenha sido Isso. bem votada. Então, a gente tem trabalhado Você está à disposição do partido, o que o partido falar... E aí, claro que, como eu disse, né, tanto na política dessa área, ele está tanto prefeita, né, Thalita sai prefeita, Thalita sai vereadora, e nesse momento, provavelmente, daqui a um mês eu já venho aqui. E se for prefeita, seria qual cidade? As bases, né? Então... Quais são? Eu não conto.
tá. Vocês vão saber. Eu prometo que a Liga da Política vai ser aqui A primeira Só para a falar sobre. Né, para falar sobre isso e mais à disposição. E buscando essa pauta, né? Então, a gente vem com esse projeto do agro, esse projeto incrível, Mulher Empreendedora, trazer o empreendedorismo para o nosso estado também, né? Tem uma pauta interessante, porque tem também a mulher no campo. E a abrangência do agro, querendo ou não, é sempre, até nas figuras ilustrativas dos cards, é sempre o homem na máquina. Mas tem a mulher também ali. O homem provedor. O homem provedor, mas tem a mulher Eu também. costumo que dizer, muito. num dia de campo que eu aprendi com uma mulher agora. O homem, ele tá no campo e a mulher tá buscando a tecnologia. Então, a gente tá assim, tá buscando. Então, é o que eu quero trazer. Nosso estado, ele é produtor. Nós temos muita riqueza, muita área. Fazer os produtores é o que faz acontecer realmente. A maior parte do PIB da Bahia vem do agro. Vem do agro. Tem que respeitar isso. Então, nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Tô aqui à disposição. Espero que o governador, a gente entenda essa pauta, que não tem. A Bahia está crescendo. Então, nós temos que incentivar o agro, incentivar esses produtores, incentivar hoje tanto quem é empreendedor, que empreender no Brasil não é fácil, né? Uma selva. Quem é empreendedor aí sabe exatamente o que eu estou falando. Homens, mulheres, né? Então esse projeto, né, de assumir essa pauta da mulher dentro do partido, que é o que eu já estou trabalhando em Brasília, e juntando, né, junto com o PL, Republicanos, que é um partido sim conservador, é um partido conservador, por isso também a minha escolha. Eu quero trazer isso para a política, que a gente debata pautas, que a gente também escute, que a gente olhe, a gente tem que realmente lutar pelos nossos direitos, nós temos que avançar a pauta, nós temos que falar, mas a guerra mudou. Então a gente tem que ter coerência até com as pessoas com que a gente está colocando na rua, com que a gente está, continua a mesma coisa, né? Eu acredito que a gente não pode ter medo. Não pode ter medo, nós não podemos nos intimidar por muita coisa. Está acontecendo, né? O Brasil está... É isso. Você que não deixou de ir para Brasília, fogo. mesmo com tudo que aconteceu, você continua frequentando Brasília, continua visitando Brasília. Como é que tá o clima lá? O clima não tá seco, E não é o clima seco e chuva. Não é o clima Não seco é o clima seco. que eu tô perguntando. Não tá fácil. Né? É difícil você ver o que aconteceu e pessoas ali, né, a inversão de valores acontecendo no nosso país. Então, para você olhar essa inversão de valores dói, né? Mas eu acredito, né? Desistir do Brasil não é uma opção. Nós estamos passando por um momento, mas se nós perdermos a esperança, como muitos têm perdido, eu não profetizo isso. Fala assim, o Brasil não tem mais jeito. A gente está profetizando. Profetizar vem do você ali. É a autoridade, a legalidade que você tem. Então, se você fala assim, o Brasil não tem mais jeito, a Bahia acabou, perdeu, não tem, nós profetizamos, e aquilo que nós profetizamos é aquilo que nós vamos colocar a nossa realidade. Por mais que esteja um caos, eu profetizo que esse não vai ser o Brasil que meus filhos vão viver. É para essa geração, eu não estou trabalhando para essa, eu estou trabalhando para a próxima, porque se alguém tivesse plantado, nós estaríamos colhendo. Então, nós somos semente para a próxima geração, nós somos sementes. Presidente, como todo mundo fala, se o presidente acabar, como presidente, o presidente ele foi a semente para a próxima geração, ele colocou isso, ele ativou o patriotismo dentro da gente. Sim, e ser patriota é você amar a sua própria pátria, independente de ser direita ou esquerda. A gente está aqui lutando comum, e essa briga tem que ser para o povo, não é destruição. A gente não está aqui num projeto político. O que a gente quer trazer? Eu quero trazer essa ideia, a gente está no projeto pátria. E quem está no projeto político, a destruição, que isso já vem do Brasil... E qual a solução que você dá, Thalita, já que as pessoas que estão colando nesse projeto estão colando por oportunismo e não por vontade de fazer? Que absurdo. Sim. Eu concordo. Eu acredito que... Como mudar? O tempo a resolve, verdade, né? Você falou uma coisa, né? As máscaras caem. Quem não é de verdade não vai suportar o processo. Mas ela vai estar lá no poder. Mas para alguém botar no poder, por isso que é a nossa responsabilidade. Alguém colocou essa pessoa no poder. Alguém simplesmente, por falta da gente, muitas vezes, conhecimento, não falar, olhar a primeira notícia e achar que é uma pauta, porque no meio dessa, vem muita laranja podre, uma laranja podre que acaba contaminando outras laranjas e você leva, né, tudo. Então, mas aí é que tá, nesse saco só tem poucas laranjas boas.
Mas eu acredito, olha, eu acho extremamente relativo. Ela não vai perder a fé, se é isso que você tá querendo. Não Não, vou não tô perder a fé. dizendo que ela Ela vai perder a continuar fé. acreditando no O que eu Brasil. estou Ela é de dizendo Deus. que Logo eu ia isso dizer. é reflexo, até eu vou voltar quando você fala que Lula teve 77% dos votos na Bahia. Isso é reflexo dessa desorganização, é reflexo dessa incoerência das pessoas que fazem parte dessa suposta direita conservadora. Isso é reflexo de tudo isso, de tudo que vem ocasionando, né? Até acreditar nessa verdade do que é ser conservador. Eu acredito, sabe? O que o conservador é você conservar, é você preservar, tá? Esse é o verdadeiro conservador. O verdadeiro conservador, e é o que eu acredito, é o que é o meu pai, é o que eu vejo meu sogro, é o que a gente luta pela geração, é o que a gente deixa um legado, valores. A tradição. Isso, é o que a gente está lutando. Tem muitos. O Brasil mostrou que nós somos conservadores na essência. Conservador é conservar. A gente está nessa briga política aqui, né? Primeiro uma ali e meio a meio, né? Vamos dizer assim, foi meio a meio. É uma pauta, essa pauta ideológica, muitas vezes, sai do que é realmente o interesse comum. Porque tem algo que alguém vem construindo já há muito tempo. Não é uma construção de agora, tá? Perfeito. Não veio agora que apareceu. Isso daí é agora que a direita, a cadeira que a gente não ocupou há um tempo, a gente está querendo agora falar tudo daquilo que já está ocupado há muito mais tempo. Eles já estão trabalhando isso há um tempo, né? Se eu te posso dizer, dessa pauta de direito, de pautas ideológicas, de pautas que eles estão trabalhando há um tempo. Então, existe um tempo também de construção. A gente não é geração Miss Miojo, que a gente ia chegar e ali, de repente, ia fazer, ia acontecer. Isso é uma construção, eles já estão na Os literatura. princípios, o norteamento político ideal social do Brasil é conservador. Ele só não teve um despertar político para aquilo. Isso, então o despertar está começando agora. Então, Eu discordo, né? Eu Seu acho. pai é conservador, seu Não, avô é eu acho. conservador. Você nasceu conservador. Eu acho que o brasileiro, ele é conservador por conveniência. Não, é porque você está fazendo a leitura política. Não é pra a leitura, apontar no nome é a de leitura, Bolsonaro. é a leitura política Mas se você e for é a ver a leitura tradição, nacional. É a leitura pesado. do conservador para justificar meu preconceito. E existe muito disso. Conservador não é preconceituoso. É a leitura Agora do você tem que conservador para entender- justificar o Agora você preconceito. tem que entender o que ele defende, porque senão você que está sendo preconceituoso. Jamais. Então, Jamais. existe a É a limitação. leitura O fato do que dele há. defender algo que fere aquilo que você acredita não torna preconceituoso. Afinal, o que se defende tanto num ciclo de democrático é que vai ter que ter esse respeito de ideias. Lógico que torna preconceituoso, desde quando você pratica aquilo que você critica. Não. Lógico A questão é que o torna. seguinte, o preconceito... Então, O Thalita. preconceito Então, não é em relação então, a Thalita. isso. Então, Thalita. É em relação ao que você está defendendo. Thalita, o que eu tô falando. Vai, já diferente. É já da viu o que questão- você transformou essa mesa? Mas é Thalita? verdade, questão- não é verdade? A questão Não do precisa falar. conservador. Deixa eu até trazer um pouco disso. É isso, a questão do conservador dele mascarar esse preconceito. Desde quando ele pratica aquilo. E existe muito nessa direita. Não é Isso pouco, não é o não. conservador, é o político Mas é que isso se que eu traveste estou- de eu- conservador Peraí, pra enganar você- o eleitorado. Eu- Coloque os pontos. Eu só não tem quero nada a ver clarear. com ser Você conservador. primeiro fala que a maioria não é de verdade. E aí Sim. depois você julga como se todos fossem Não preconceituosos. todos. Eu só queria tô entender. dizendo, existem Se não são de pessoas verdade, não que- são. Sim, Então os preconceituosos não são. sim. Então não são conservadores. Não, mas se traveste resposta como? dada. Sim, você tá falando Traveste como? Dizer, Você não pode dizer que o conservador é isso, porque são essas Eu pessoas que acredito, não Ari, são na o que bandeira. acontece nessas discussões que a gente, né? Você não precisa, você é. Você, hoje, nós elegemos, né, que muitos não acreditavam, um presidente conservador que luta pelas pautas conservadoras. Mas antes, é o que eu tenho dito, nós somos o quê? Você ama a sua pátria, você luta, porque esse é o que é o bem político. O que é ser conservador para você? Conservador, como eu disse, ser conservador é você preservar, é você conservar. Vem de conserva, né? Da palavra, às vezes a gente fala, não é a gente colocar muito flufu. O que acontece muito? Porque Conservar a gente, o quê? hoje, Tradição, é você... família, moldos.
Pronto, Bom, quando Aquilo você... que é O desenvolveu presidente a está no história. terceiro, quarto casamento. É tradição? Mas quando pra você nascer... Não é melhor separar do você- que casar e legalizar Não, um pra mim, amante? isso não é ser conservador. Mas pra então, você pra mim, nascer- Não é. isso é simplesmente Ó, é melhor a deixa a pessoa Thalita falar, separar do convidada que a falar. instituir uma coisa diferente. Deixa a convidada falar. Mas Eu acredito pelo amor de Gente, Deus, o tempo tá com medo estourando disso. e vocês têm que Vai, deixar ela Thalita. falar. Pra você nascer, alguém teve que pensar de uma maneira conservadora para perpetuar a espécie. Sim. Então, se nós não pensarmos de uma destruição, que é o que vem da família, que vem de você manter seus princípios e valores, o que tem se misturado muitas vezes, o conservadorismo, é com a ideia política. Então, o conservador é você conservar, tá? Então, você perpetuou, senão você não estava nem aqui. Então, a gente perpetuou a espécie papai e daquilo mamãe é que é conservador. Então, a Sim. gente olha ali. Casamento único. Isso. Então, o casamento em si é uma instituição que a gente torce para que seja eterno. Porque Deus Exato. nos fez para nos separar. O casamento é para que ali uma só carne, um só espírito, e a gente torce. Mas no meio do caminho, você tem problemas também no casamento, que a gente abusos que nos permite na Bíblia algumas coisas. Então, a gente não está, né? O conservador em si, mesmo seus pais separados ou suas mães, Ele não tá proibido ele não de é se de separar, ser entendeu? conservador, de perpetuar aquilo que ele deu uma continuidade. Então, a gente tem colocado nessa pauta ideológica, muitas vezes, é isso que eu não falo, de uma maneira muito agressiva, que o Ari está ali falando, que é o que a gente está deixando de comunicar e falar o que é realmente, o que é certo. O que é certo está começando a misturar todos os valores, o que a gente está começando a confundir. Embola tudo. Não que cada um tem sua opção, né, de respeito, sua opção sexual, cada um tem. E cada um vive da forma como a pessoa quer viver, respeitando os princípios e valores numa sociedade, entrando direita ou esquerda, mas que essa pauta não venha goela abaixo. Sim. Sim. Então, não venha goela abaixo. Então, isso eu conservo para as gerações. É o que eu preservo. A minha luta com mulheres é o quê? Ser feminina. Né? A pauta feminista, ela é uma destruição muito Da grande. família. Eu acredito que é uma patologia, muitas vezes. Porque se você for estudar realmente, de fato, uma Tem probleminha com destruição... papai e mamãe. Numa geração, é isso, né? Que depois a gente aprofunda mais, né, sobre essa área. Que é Dá um bem- programa só Sim. sobre mas isso. Tá. realmente, depois a gente vem e discute sobre isso, mas é você ser realmente, fazer essa conservar. Então, se você não é você olhar, você é o próprio conservador. Alguém te conservou e perpetuou sua espécie, assim que eu enxergo, na minha visão, Sim, né? Então, Burke fala sobre isso, sobre a manutenção da tradição. Então, assim, o conflito político é perigoso para o lado da gente, no sentido de que a gente impõe um pensamento, a gente tem o nosso pensamento. Só que o sistema não aceita isso. E ele retruca da forma mais agressiva e diz que você é agressivo. Mas você se eu vai ver, destruir- tá calado, mas entenda, mas você tá sendo agredido. se eu destruir... Esse contraponto é... Pra gente entender essa condição, se eu destruir a família, eu destruir a sociedade. Eu tô destruindo. Então, o inimigo, ele já vem muitos anos, não é de agora, é destruição Mas a da questão família. que eu coloquei é Se do vi- dizer e do ser. Porque assim, você é uma mulher que você diz que é conservadora e você mantém essa tradição, correto? Mas existem as pessoas que dizem e não são. Não são conservadores, eu reitero Sim. pra Mas vocês. aí não são. É, E não aí, são quando não é conservadores. conservador, você não pode julgar Agora, ele como você pode conservador. colocar a Mas não lista é, do que mas eles aí- são, porque estão usando o rótulo disso pra enganar Sim, pessoas. sim. Aí você tem, Mas- Tem nada a ver com ser Mas- alguns aspectos conservadores. Mas você compreende Vamos- que de toda a essa, minha pauta, essa pode falar. pauta. O que você mantém a verdade, o que você luta. Por isso que eu falo assim, cada vez mais políticos, a gente tem que entender que não é só... É por isso que Eu você tenho se políticos que eu diferencia. admiro, né? Por exemplo, a gente tem hoje muita gente fala o Nicolas, né? Que foi um dos deputados. A oportunidade de conhecer Nicolas, ele é ali, né? Ele vem de uma base, ele está ali realmente passando a verdade dele da maneira. Então, existe também a regra e as exceções, tá? Sim. E não estou botando todo mundo colocando, mas você não mantém. O que a gente está faltando é a gente realmente... Se a gente falar bem assim, porque é conservador, então vai ter que votar. Poxa, vamos analisar, vamos olhar qual a postura dessa pessoa. E eu já começo a avaliar a direita, se você chegar, porque é uma crítica construtiva. Você já viu alguém da esquerda fazendo críticas construtivas?
Não. Em relação aos seus Porque, parlamentares? não, porque os soldados, uma coisa você fala, desculpa, crítica não é nem essa palavra disso, de falar de realmente de destruição para acabar, não tem, porque eu vou ser de um time e no time acabar com o próprio time. E isso, com o próprio time. Publicamente que você tá falando. Publicamente. Porque cada um tem seus, vamos dizer, né? Sua casa tem seus problemas. Eu Claro. acredito que a gente tem E que você ter essa resolve dentro de casa. maturidade de lavar roupa suja em casa, nessa expressão. Sim. E aí a gente leva essa unidade que as pessoas precisam. A gente está precisando dessa unidade, né? O Brasil precisa, e a gente só vai fazer essa transformação com unidade, né? Você acha que você foi prejudicada durante a eleição por conta desse fogo amigo? Sim, muito, muito, muito. Eu tenho aqui números, né, de mensagens. Agora você tá com Neto e você não é direitista porque Neto não apoia o presidente. Quantas vezes eu passei por isso? E são os mesmos que estarão com o Bruno na próxima eleição. Com o Neto. Mas eu aprendi uma coisa. Se não tiver com o Bruno, vai estar com o PT. Só tem 2 As opções. mesmas pessoas que te aplaudem são aquelas mesmas pessoas que vão estar te vaiando um dia. A gente tem que olhar só como é que você muda. Então, você tem que realmente, é o que eu voltaria, ser. Então, eu não estou na política por uma conveniência, eu estou porque eu acredito, eu trabalho para esses projetos e continuo. Né, e pode ter certeza que a Liga, eu vou vir falar com vocês em primeira mão qual vai ser a posição agora para esse novo pleito. Você causou muita ciumeira por causa não só das suas idas a Brasília, porque você conseguiu se aproximar de uma figura política, que o mundo caiu aqui. Eu tomei uma queda da cama quando eu vi aquela foto sua nos stories. Eu falei, não é possível, mas você está acontecendo aqui. Quem é a pessoa? De repente, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito inteligente, que bugou o sistema várias vezes e sabe entrar no conflito da guerra narrativa e causa sempre. É incrível. Você simplesmente apareceu do lado de Carlos Bolsonaro. A galera tentava tirar o rim pra chegar perto de Carlos Bolsonaro. E ele simplesmente te abraçou, conversou com você, teve agenda com você. Como é que ficou essa amizade? Existe? Não, Então, a família e o Zap? respeito, inclusive todo mundo sabe ao lado do presidente, quantas vezes eu tive ao lado do presidente sem fotografar, sem poder estar, porque eu entendi qual é o meu papel parlamentar de governo, tá? Eu precisava fazer essa entrega e preservar aquelas pessoas. Respeito muito Carlos, né? Como um carinho, sempre me trata um amigo querido. Nunca fiz esses acordinhos políticos para que eu grude. Eu tenho que ter a competência. Então eu tenho Foi espontâneo. Eu tenho que assumir meu ônus e o bônus. Então você não é uma política de clique. Você é uma política de ação. Eu acredito que os likes, eu sou uma líder, né? E aí você tem que ter seguidores. Automaticamente vai vir. Tem que vender sua imagem. É claro, mas eu acredito muito nessa verdade, né? Eu tento trazer para a minha pauta de mulher que é representatividade. Minha luta é para que mais mulheres venham, não é cotas, né? Porque eu não voto em mulher por ser uma mulher. Eu vou votar porque ela tem competência para assumir. Para ela assumir aquilo que ela tá. Porque hoje você conduzir um cargo público é uma responsabilidade muito grande. É muito grande. E se a gente souber escolher melhor, né? Nós na maternidade, tudo que a gente é líder por natureza. A gente resgatar isso da mulher. Já tá ali, como você falou, não precisa, a mulher já tá ali. Então, a gente ocupar esses espaços hoje, as mulheres, elas já estão ocupando, né? Na Índia, a gente tem aí, eu estava com um projeto e estou indo para Israel, junto com essa parceria Israel, trazendo para o Brasil essas pautas, né? Que a mulher, como você disse, lá a mulher ela vai andar com fuzil, ela vai andar com fuzil, a segurança da família, a segurança dela, como os Estados Unidos. Então, algumas pautas que eu venho trazendo, a pauta do agro, essas pautas que a gente agora vai trazer resultado, porque as pessoas estão cansadas de blá, 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 e essa esperança não pode apagar. E o Carlos é uma pessoa que luta também, né? A família toda, eu tenho uma admiração muito grande, e não acredito que grudar a imagem só no presidente vai colar mais. As próximas campanhas vai ser realmente, não é uma narrativa só de falar, vai ter que ter bagagem, porque a gente precisa manter essa chama acesa. Eu também acompanhei uma cena, porque foi a primeira vez que eu vi a Semineto de pertinho discussando, e eu falei, caramba, político diferenciado é outra coisa. Porque a gente vê na TV tem uma projeção na imagem, né? Tem o real, que é quando você conhece, aproxima, e outra coisa quando você vê o cara falando. Eu falei, meu Deus, é outra coisa. E aí eu vi ele te receber com muito carinho, cumprimentou você e recebeu no início do segundo turno.
Neto chamou para conversar? Tem uma amizade? O que muita gente não entende, né? E principalmente respeito muito o João Roma, quem acompanha, fez toda a parte do Ministério da Cidadania, sempre estava com o João, e a partir do momento que eu decidi ir para o Republicanos, o meu partido, naquele momento, estava apoiando a ACM Neto. Então, o partido, e ali eu estava na pauta do partido. Então, eu acredito que o Neto tinha uma chance muito grande de ser, e a gente tirar essa quantidade de anos que a esquerda está aí sem produzir no nosso estado, né? A gente está só caindo ladeira abaixo esses índices, não é uma maquiagem, né? Um governo que a gente coloca índice ali, bota... espalha propaganda na cidade todas, mas a realidade do interior, quando você vai realmente estar... É assustadora, e aqui no nosso estado, aqui Lauro de Freitas, né, a gente está aqui comprovando, Lauro, outros municípios, tá vendo, né? Tá abaixo da média. Não tá, então, enfim. Então, assim, eu admiro muito, e naquele momento eu acredito também que ele tinha uma chance, né, para a gente tirar, e a direita foi para uma comunicação, e com todo o reino dividido, não subsiste. Então, essa briga, essa guerra de quem era o certo, quem era o errado, quem apoiava mais, quem apoiava menos, e a gente teve um exemplo aí em São Paulo, né, porque Tarcísio mesmo, todos os murros que ali ele sofreu para que ele não fosse eleito, conseguiu manter ali um excelente técnico. Sim. Todos dois muito bons, né? São técnicos, né? João Roma assumiu uma pauta no Ministério da Cidadania, ninguém assume, tem que ser técnico para assumir um ministério como esse, né? Eu falei com ele, até que eu digo nas entregas, que era o meu papel de buscar mais recursos para ver esses projetos acontecendo, que é um ministério muito importante, né? Quem não sabe, mas a pauta do esporte, e são bilhões ali. Então, claro que tinha que puxar para o nosso estado, eu sei que ele era ministro do Brasil todo, mas a Bahia, nós somos índices tão baixos, né, de IDHs tão baixos, mas Neto, muito, muito respeito, torço muito, né, espero que ele não desista, que ele venha novamente governador, que ele venha, e eu vou estar sempre apoiando, né, apoiando o Neto, apoiando o grupo, né, de quem for de direita ou que se candidatar, pode contar com a Thalita, para estar, né? E no momento não, porque não da esquerda, mesmo tantos convites e sempre com muito respeito, porque é isso, sabe, Ari, como você falou, nesse momento a coerência, eu não faço política por partidária ou política, né, de perpetuação de poder. Eu faço a política, realmente, acho que essa política a gente, né, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, 28, maravilha. Essa política que eu acredito. Meus amigos, o tempo tá estourado. A gente vai precisar. E a gente vai precisar. Eu ia fazer uma pergunta, mas deixe, porque ela disse que vai voltar para dizer. A gente vai ter que marcar uma segunda entrevista. A gente vai ter que marcar uma segunda entrevista. Quando ela tiver essa resposta, ela vai voltar. Ari. Se eu vou chamar ela de minha prefeita ou vereadora. A gente vai ter minha prefeita ou vereadora, e já está na discussão do partido, né? Nós temos ampliado essa pauta, né? E eu falo a todas as mulheres que realmente, né? Que agora, né, junto com a nossa senadora e nossa eterna primeira-dama também ajudando nessa construção do PL, né, mulher. Você vai estar aqui quando ela for receber a comenda 2 de julho? Nossa, foi aprovado na ALBA, ela vai receber. Com certeza, né? Eu acredito que, como eu falo, né, eu recebi o convite, mas como parlamentar estarei lá, né, me apoiando sempre. Eu vou te dizer uma coisa, para acabar isso. Torço muito para todos aqueles que foram eleitos, que trabalhem pensando no nosso estado, que não destruam o que a gente construiu, que não venha a geração Daiane Pimentel, tá? Eu acho que não vem a geração também likes, votos. A gente está precisando de entrega, né? A gente conhece um parlamentar pelos projetos. A aprovação já é muito difícil, porque quem está lá é complicado você rodar uma situação, e mesmo assim eu fiz de tudo que eu podia para que os projetos saíssem do papel, assumi 2 cargos ali,
Não foi fácil, foi uma pandemia que eu enfrentei. Então, eles vão numa situação mais confortável, né? O Brasil, mais confortável, vírgula, né? Não é o governo federal como a gente queria com o presidente. Mas fazer oposição agora é bom. É torcer para que agora faça a entrega, mas a oposição que traga resultado, tá? A esperança que a gente traga para o Brasil é que façam políticos que realmente sabem o que eles estão fazendo. A gente está procurando políticos que levem a pauta e o nosso estado, não estou dizendo de outros não, porque eu vejo outros estados, até políticos, né, que estão ali nessa pauta mais ativista, mas trazendo. Então, aqui eu não estou vendo. Então, por isso que esses projetos Thalita era mais estadual, federal, porque eu acredito que essa transformação vem da base. E se a gente não mudar e ocupar os lugares que eles ocuparam por um tempo, vai ser só uma política de blá, blá, blá. Perfeito. Meus amigos, estamos satisfeitos? Eu teria uma pergunta, mas eu vou deixar para próxima. Ok. Ela vai vir aqui para poder dizer. Então vamos ficar por aqui. Para a tristeza de quem dizia que Thalita não falava. Eu falo demais. Eu dei a lista pra você processar. Para a tristeza de quem dizia que Thalita não falava. Vocês vão conhecer Thalita numa outra versão e eu vou poder falar agora os bastidores, o palco, viu? E tem ali... Tem muita história para contar. Eu conheci muitos bastidores, E eu quero ouvir todas. Muito obrigado, Thalita. Até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente.